Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre Laudêmio, áreas de marinha e mercado imobiliário. Nossos convidados, Rafael Barros Almeida, advogado, direito civil, imobiliário, e Júnior Gonçalves, diretor da construtora Malibu. Obrigado pela presença. Rafael, vou começar pedindo para você conceituar rapidamente, depois a gente vai entrar na pauta, o que é uma área de marinha. Boa noite, bom dia primeiro, Roberto, né? Bom dia a todos os telespectadores que nos assistem. É um prazer estar aqui, primeiramente. Bom, Roberto, quanto à conceituação das áreas de marinha, é importante até para o telespectador entender todo o restante do programa. Essas áreas elas são aquelas que se situam dentro de 33 metros da zona de preamar médio. O que é isso? Até para facilitar. Preamar médio é a maré cheia que foi calculada no ano de 1831. Então foram lá os técnicos, fizeram um levantamento e falaram, olha, no dia que a maré sobe mais, ela vem até um certo ponto. Dentro daquele certo ponto, tudo que vier 33 metros depois é a área de marinha. É importante também dizer que não só mar, é 33 metros também de rios e lagos. Bom, então ainda bem que foi 1800 e bolinha, porque se fosse no dia de hoje, talvez metade da cidade tivesse na área de marinha, porque o jeito que a maré está subindo com o aquecimento... É verdade. Bom, vamos entrar no assunto da primeira pergunta mesmo, em relação à PEC 03 de 22, popularmente conhecida como a PEC das praias. Que relevância isso tem para a região? Qual o impacto que vai causar na região? Bom, Roberto, primeiro é bom dizer que a PEC ela tem o nome 3 de 2022 e muita gente tem pensado que é algo novo, que é algo que vem do ano de 2022, mas na verdade essa PEC ela é uma derivação da PEC 39 de 2011, então é um assunto já antigo, que veio da Câmara e agora chegou no Senado, e aí por conta de alguns vídeos que viralizaram nas redes, Facebook, Instagram, esse tema veio para a pauta, mas é um tema que já é antigo. Procurando material, acervo antigo, acha-se muitas matérias de 2011, 2012, 2013 já falando sobre o assunto da extinção dessas áreas. O que ela traz de relevante para a área aqui da região da Baixada Santista? Primeiro, ela extingue o domínio da União, isso é, aqueles ocupantes regulares, é importante pontuar isso, só os ocupantes regulares. Muito se fala que muita ocupação irregular vai ser regularizada, nada disso. Somente os ocupantes regulares teriam direito, se a PEC for aprovada, a adquirir a parte que cabe à União desses imóveis, tornando-se proprietário pleno, de modo que esses ocupantes não precisariam mais pagar à União as taxas anuais e nem mesmo a taxa de transferência. Então esse é o impacto aqui para a região, que a longo prazo é milionário, né? Que é a ausência do pagamento à União daqui para frente, caso seja aprovada a PEC. Muito bom, isso vai impactar diretamente, sem contar a área de mangue e outras coisas, palafitas, Com etc, certeza. etc. Isso aí, a gente vai debater mais esse assunto, vamos falar um pouquinho da Malibu. Malibu é uma construtora bem conhecida, né, em Praia Grande, acho que a maior presença aí no Canto do Forte é da Malibu, Praia Grande. Quero saber há quantos anos a empresa está no mercado e quantos empreendimentos vocês já lançaram desde o início da empresa. Obrigado pelo convite, Roberto. Muito legal participar do programa, contar um pouco da história da Malibu e do mercado imobiliário de Praia Grande. A construtora Malibu ela foi criada em 98, um pouquinho depois do Plano Real. Foi criada pelo meu pai, né, pelos meus pais e por dois irmãos. Né?
Então, na época, cada um tinha o seu trabalho paralelo e foram investindo mês a mês na construtora. E no começo, começou na Guilhermina, que era o bairro que tinha mais turista. E aos poucos a gente foi vendo que o Forte é o lugar mais bonito, assim, de natureza, e fomos começando a construir no canto do Forte. Quantos empreendimentos até hoje? Quantos... Então, a construtora Malibu, ela é familiar, né? Então, não tem investidores. A gente, desde 98, construímos 16 empreendimentos. Bastante. 16 empreendimentos e 90% no canto do Forte. Por isso que a gente é muito conhecido ali no canto do Forte, porque já tem um relacionamento com os corretores, com os comerciantes, com os turistas que vão há muito tempo no canto do Forte também. Então, eles já chegam, ficam espertos. Pô, tem lançamento? Daí já vão lá com a gente. Acho legal setorizar. A nossa empresa também trabalha bastante ali na Aparecida, no Imbaré. Então, é importante que as pessoas já esperam, tem essa expectativa, a gente marca uma presença naquele local, né? Sim, até depois, por exemplo, a consultora, a gente, sempre prédios, a gente está se diferenciando por ser uma consultora boutique. Então, são prédios menores, até 50, 60 apartamentos. Então, o que acontece? A gente lançava o prédio e vendia tudo. Daí os clientes vinham querendo comprar. Só que lá na Praia Grande funcionava diferente de Santos, por exemplo. É muito financiado pelas próprias construtoras a obra. Até os parcelamentos, não tinha parcelamento de banco. Até 5 anos atrás dava para contar numa mão. Qual construtora financiava com o banco? Daí, pensando nisso, a gente lançou a Malibu Imóveis, que é uma imobiliária que vende dos concorrentes, vende de todo mundo. Muito bom. Legal, interessante a história, né? Vamos lá, Rafael, nas redes sociais viram várias polêmicas aí, fake news, que você comentou, né? Sobre a PEC. Essa PEC que é antiga, que foi relançada, dizendo assim, entre aspas, agora, né? Quais os pontos que seriam importantes para a gente esclarecer, para evitar essa desinformação da população? Perfeito, Roberto. A gente tem trabalhado nas mídias, até muitos contra essa desinformação, e tem alguns pontos que são principais, que estão circulando por aí. Primeiro é que é algo novo, a gente já comentou aqui, que é algo que já tramita desde 2011 no Congresso e só veio à mídia agora, mas não é algo novo. Segundo é que a própria possibilidade de compra do imóvel da União seria algo novo, quando na verdade já está previsto em lei desde 1946, no decreto 9.760, que é o decreto que regra os bens da União, há a previsão da remissão de foro, que é uma possibilidade da União de acabar com os foros em determinadas áreas. Por exemplo, aconteceu em Vitória, há 2 anos atrás, salvo o melhor juízo, a orla de Vitória foi toda alienada para os ocupantes. Então, quer dizer, a PEC ela não está trazendo nada novo. A única coisa que a PEC está fazendo é tornando isso automático. Enquanto desde 1946 essa possibilidade já existia, mas dependia de um procedimento e vontade política da União, enquanto pela PEC é algo automático. Outra coisa que está circulando também é que a PEC permitiria a construção deliberada na areia, nas áreas de praia. Primeiro que a PEC não trata de praia. A Constituição, no artigo 20, fala são bens da União. E aí no inciso 4º ela fala as praias e no inciso 7º ela fala as áreas de marinha. Então praia e áreas de marinha são coisas distintas. Inclusive a proteção vem de regulamentação distinta. As praias elas são regulamentadas no plano de gerenciamento costeiro, que não está sendo discutido na PEC. A PEC só discute áreas de marinha, que são áreas secas, enquanto áreas de praia vão continuar de domínio da União com acesso irrestrito a ocupantes. Tanto é importante salientar que agora na comissão, na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, para combater talvez a desinformação, foi incluído um artigo na PEC que não constava desde lá de 2011, nem mesmo quando chegou ao Senado. Isso foi incluído há 2 semanas atrás no Senado, um dispositivo na PEC falando o seguinte, olha, a praia continua de acesso público, restrito e inalienável, justamente para combater essa desinformação. Outra coisa também que está circulando nas redes é que a PEC autorizaria a construção deliberada pelos ocupantes, quando, na verdade, o fato de ser de marinha ou não interfere em nada no poder de construir do proprietário. Aqui a gente tem 2 construtores, vocês sabem muito bem que o controle das construções é feito pelo município. Exatamente. Quer dizer, estando o imóvel em área de marinha ou não, o fato dele ser da União ou não
não restringe em nada o direito de construção. As regras de controle do direito de construir são aplicáveis pelo município. Então, mesmo que a PEC seja promulgada, o município vai continuar controlando. Se a PEC não for promulgada, o município vai continuar controlando. Então, o ocupante, quando ele constrói, a gente pensa no ocupante que reside na frente da praia, mas pode ser uma construtora, o mercado é livre, né, a livre iniciativa, e se a construtora quiser, por exemplo, derrubar um prédio em frente à praia e reconstruí-lo de outra forma, ela não precisa de autorização alguma da SPU no que se refere à construção. Então, isso é um mito que está circulando, que o controle da SPU protege melhor o direito de... Na verdade, a SPU não controla o direito de construir. Quem controla o direito de construir são os municípios. E outra questão também é que seria uma regularização de ocupações irregulares. Na verdade, também não. A PEC é bem explícita, basta ler o seu texto. Somente os ocupantes regulares teriam direito de adquirir essas áreas. Quer dizer, aqueles que já constam no cadastro da SPU, aqueles que estão em dia com as taxas de ocupação. Então, não é grilagem, não é regularização de ocupações, não é isso. É titulação de ocupantes regulares. É importante dizer isso também. E outra questão também é a iniciativa, né? Porque essa PEC ela tem sido taxada como uma PEC de índole bolsonarista, para aqueles que têm, que se compatibilizam com o projeto do presidente Bolsonaro. Por quê? Porque a PEC ela foi distribuída ao senador Flávio Bolsonaro no Senado. Então ela tem sido atribuída como uma PEC de autoria de Flávio Bolsonaro, quando na verdade a PEC que foi criada na Câmara dos Deputados, ela é de iniciativa do deputado, à época deputado Arnaldo Jordi, que era do PPS, que agora de 2019 para frente mudou para a Cidadania, né? Então, ela foi distribuída e veio às mãos do senador Flávio Bolsonaro por uma questão de regramento interno de distribuição da relatoria. Ele é somente o relator, ele não teve a iniciativa, ele não foi o autor do projeto. Então, essa não é uma PEC de Flávio Bolsonaro. Ela está nas mãos de Flávio Bolsonaro, mas ela é uma PEC que veio da Câmara dos Deputados de iniciativa do deputado Arnaldo Jordi. Muito bom, ótimos esclarecimentos, acho que deu para todo mundo entender. Vamos seguir direto. Desde o surgimento da Malibu até os dias de hoje, como você avalia a evolução da cidade de Praia Grande? Os últimos 25, 26 anos que tem a empresa, né? Como o mercado, principalmente o mercado imobiliário, evoluiu muito, cresceu muito, mudou muito. Eu acho que coincide Talvez você não tenha idade para isso, mas pela história que seus pais... Sim, eu gosto muito de estudar a história das outras construtoras para saber da onde partiram. E eu vejo que muitas construtoras, a maioria delas, surgiram depois do boom que teve depois do novo calçadão de Praia Grande, depois do governo Mourão, que começou no início da década de 90 e reestruturou toda a cidade. Eu vejo que não só a Malibu, como outras construtoras, foram acompanhando o crescimento da cidade. Eu conversando com o Anderson, que é o secretário da Habitação, ele fala que em torno de 30 pessoas por dia mudam para Praia Grande. 30 pessoas, é um crescimento de quase 3% ao ano. Então, o pessoal da construção tem que trabalhar para esse pessoal que está vindo e também a prefeitura tem que ir se adequando à parte viária, à parte de educação, à parte de saúde. Então, eu vejo a participação das duas partes e quem está trabalhando bem está crescendo junto com a cidade. E cresceu muito. Cresceu muito, vem crescendo. Eu comparo até, o pessoal gosta de falar muito de ações. Hoje na internet está muito normal, todo mundo é coach, ganha dinheiro aqui, ganha dinheiro lá. Mas se eu fosse falar Praia Grande, se fosse uma ação, ia ser uma das mais valorizadas do mercado, porque há 30 anos atrás, um terreno que valia 20 mil, 30 mil, hoje é 3 milhões. Né? Teve um terreno que foi comprado lá em frente à praia, que antes era impensável na Praia Grande, em torno de 24 milhões de reais. Nossa. Então, o mercado da Praia Grande se desenvolveu muito e hoje eu vejo que abaixo de Santos vem Praia Grande. Praia Grande ocupava o 4º lugar, depois de Santos, Guarujá, São Vicente. Eu sempre comento, se eu tivesse que mudar de Santos, eu iria para Praia Grande, tranquilamente. Eu não iria para o Guarujá, não. No Canto do Forte, eu gosto muito de analisar perfil, os dados da concorrência, o bairro que a gente atua. Eu falei, putz, e fui pegar de carro, andar pelas ruas do bairro, vi
38 empreendimentos em construção no Canto do Forte, sendo de 25 construtoras diferentes. Então é um mercado muito agressivo de venda. Por um ponto eu acho bom, por outro ruim. Porque quando tem muita oferta, daí o valor fica mais baixo, né? Eu acho que daria, e tem a presença de muitos investidores na Praia Grande. Isso eu acho que até atrapalha um pouco o mercado. Mas cada vez mais as construtoras estão se solidificando, tirando os investidores, conseguindo ter uma margem melhor para trabalhar e não ter tanta oferta. Muito bom. Isso aí, vamos para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto é Laudêmio, áreas de marinha e mercado imobiliário. Nossos convidados, Rafael Barros Almeida, advogado, direito civil imobiliário, e Júnior Gonçalves, diretor da construtora Malibu. Rafael, como falando em áreas de marinha, que a gente estava conversando no break aqui, muita gente lembra da orla da praia, lógico, né? Contudo, a gente mora numa ilha, então nós temos outros pontos também que estão em áreas de marinha, principalmente as regiões ocupadas por famílias de baixa renda. Eu queria que você explicasse um pouquinho, por exemplo, a parte dos rios, que nem você falou, os mangues, as palafitas. Perfeito, Roberto. Eu gostaria de tomar aqui como exemplo, para ficar bem fácil de entender, a região da Zona Noroeste. A gente está aqui, nesse momento, numa região na zona de orla, na zona intermediária, mas a gente não pode esquecer que Santos é muito maior que isso. E na Zona Noroeste, como Santos é uma ilha, ela é circundada, em volta da Zona Noroeste inteira, há um rio, que é o chamado Rio Pompeba. Tem a ilha de Pompeba e tem o Rio Pompeba. Esse rio, ele tem córregos que entram pela Zona Noroeste. Então, quer dizer, tudo que está próximo a esse Rio Pompeba ou próximo ao córrego, porque o córrego que entra pela Zona Noroeste, tudo que está próximo ao córrego também é áreas de marinha. Então, associa-se muito áreas de marinha aos imóveis de frente para a praia, mas a gente não pode esquecer que há muitas outras regiões próximas a rios e lagos que são também áreas de marinha. Inclusive em Santos, Roberto, a maioria das áreas de marinha, elas estão na Zona Noroeste e não na zona de praia. Oi. É muito interessante citar isso. Então, isso vai ser um benefício muito grande para a nossa cidade, vai ganhar muito com essa PEC, né? Com certeza, todas as áreas, todas as regiões e muito todo bom. o tipo de classe social se beneficia dela, não é uma PEC direcionada. Isso é importante, muito importante falar, que até de baixa renda vai se beneficiar. Júnior, fala um pouquinho da Malibu, né? Com tantos prédios sendo construídos lá no Canto do Forte, que você estava falando lá, 30 e tantos prédios, como a Malibu se diferencia das outras construtoras? Qual é o diferencial dela? Eu até comentei da concorrência, você viu? 38 empreendimentos no mesmo bairro. A gente tem no DNA da Malibu, né? Eu não estava nem vivo quando começou o negócio, mas é o DNA da diferenciação. Sempre, qualquer empreendimento, antes da gente adquirir o terreno, conceber o projeto, o que a gente vai fazer de diferente, né? A premissa básica é a localização, é o nosso primeiro. Temos que ter a localização perfeita para o nosso perfil de cliente. E em segundo, né, a gente busca, por exemplo, em 2010 eu fui para Amsterdã, na Holanda, e eu fiquei assustado com o número de bicicletas. Bicicleta para todo lado. E eu li uma reportagem lá que tinha alguns empreendimentos comerciais que deixavam bicicletas para o pessoal usar. Eu falei, putz, que legal, porque a pessoa ia andando, ia com transporte público, às vezes precisava sair, pegava a bicicleta. Daí voltei de viagem, lancei o Bike Use num residencial nosso, que é o quê? 50% dos nossos clientes são de São Paulo ou interior. E se todo mundo quiser ter bicicleta no bicicletário? Roberto sabe como é valioso o terreno, os espaços internamente. Então a gente falou, putz, vamos entregar o prédio já com algumas bicicletas para uso compartilhado? E foi muito legal, porque muita gente de São Paulo não comprou a bicicleta e quando vinha, usava a bicicleta. Outra coisa, também passava férias em Riviera, na casa dos meus tios, no prédio, né? E eu achava muito bacana máquina de gelo. O prédio tem uma máquina de gelo. Eu, porque gosto de caipirinha, a pior coisa é você estar fazendo a caipirinha e acabar o gelo.
É horrível, é horrível. Pelo menos ali você só desce alguns andares, sobe Pronto. e está resolvido. E outra coisa, por ser uma cidade de litoral, eu visitava os prédios, não sou surfista, tentei surfar até os 14, 15 anos, mas não combinei com água gelada. Só que eu visitava os prédios e não tinha lugar para prancha. Às vezes era uma prancha no corredor, uma prancha ali. Putz, vamos criar o Beach Space, um lugar organizado só para colocar as pranchas. E eu vejo que até hoje em dia, poucos prédios têm esse espaço. Pô, é uma cidade de praia, a gente sempre construindo na primeira, segunda quadra. E em 2015, ó, bem antes da pandemia, a gente lançou o primeiro home office nos nossos empreendimentos. Então, não foi legal, né? A pandemia foi muito triste para todo mundo, só que o nosso prédio já tinha home office na pandemia. Então, acho que a nossa preocupação de sempre se diferenciar, buscar em novos mercados, foi interessante e é uma marca da Malibu. Isso aí, parabéns, né? Isso prova o sucesso, né? Rafael, para quem está em casa e não sabe, a gente já falou de área de marinha e tal, o que é o laudêmio? E quais são os procedimentos necessários, né? Por exemplo, na compra, na venda? Porque eu tinha um imóvel em São Vicente e vi um canezinho, que é pequeno, R$300 por ano, que eu pagava. Isso é o laudêmio, é isso? Não, Roberto. Não? Eu não entendo nada disso, assim. porque eu nunca usei esse imóvel, eu peguei num negócio de entrou. Então, o que é o laudêmio, como é que funciona e no caso de compra e venda? É muito importante Você vê, até eu não distinguir. sei, você vê aqui, quem mais aprende é quem apresenta. Mesmo advogados, às vezes, que atuam na área imobiliária, não atuam muito com a área de marinha, porque é um mundo à parte. É um mundo, por exemplo, a pessoa que trabalha no interior não tem por que saber de área de marinha. Então, assim, o imóvel que ele é da União, a União apenas permite que o particular ocupe. É igual uma locação. Existe o dono, que é a União, e existe o locatário, que no caso da área de marinha é o ocupante. Então, como você ocupa um imóvel que não é seu, que é da União, você tem que contraprestar. E aí, quais são as contraprestações que o ocupante paga para a União? É a taxa de ocupação, são dois grandes regimes, né, que é o regime da ocupação e o regime do aforamento, e muda bastante também as regras. Se eu tiver na ocupação, se chama taxa de ocupação. Se eu tiver no aforamento, se chama foro. Essas são as taxas anuais, ou um ou outro, nunca os dois, ou a taxa de ocupação ou o aforamento. Laudêmio não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Aquele boleto anual que vem, que você pode parcelar e pagar mensalmente ou pagar numa parcela única, aquilo é a taxa de ocupação ou taxa de foro, que é a contraprestação anual. Laudêmio é a taxa que incide toda vez que o imóvel é transferido. A taxa de ocupação, ela tem valor de 0,6% do valor do imóvel, do valor de cadastro do imóvel, excluídas as benfeitorias, só do valor do terreno. E se eu tiver no regime de foro, que muda, é de 2%. Essa é a anual, taxa de ocupação ou taxa de foro. Toda vez que eu vou transmitir aquele imóvel, eu tenho que pedir autorização. E agora, sobre o procedimento, primeiro eu tenho a proposta em mãos ou um compromisso em mãos. Eu não posso fazer a venda definitiva. Eu tenho que ter um compromisso ou uma proposta em mãos e levar para a SPU. Falar, olha, dono do imóvel, porque o imóvel não é meu. Como é que eu vou vender algo que não é meu, né? Se o imóvel não é meu, faz sentido, não faz, Roberto? Se o imóvel não é meu, como é que o locatário vai vender o imóvel sem pedir autorização para o dono? Pode. É igual. Então, o ocupante, ele vai falar para a União, olha, União, eu tenho uma proposta aqui, posso vender? E aí a União, por meio da SPU, emite a CAT, que é a certidão de autorização de transferência. Os cartórios de notas e registro de imóveis só vão dar prosseguimento se você tiver essa autorização Demora muito do isso? dono. Não, demora 3 semanas, um mês no máximo. É bem rápido. Mas demora, né? É bem rápido. Chegamos ao final do programa, eu quero agradecer demais aí o Rafael e o Júnior pela presença, pelos esclarecimentos aí que deram para os nossos telespectadores. Quero agradecer também a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.